Olá, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Como vocês têm passado, enfrentando a crise do coronavírus e todas as consequências, né, que a gente tem sofrido aí em alguma medida. Mas aqui na minha casa a gente tem experimentado muitas bênçãos e livramentos em meio a essa pandemia, e eu sei que na casa de vocês também tem sido semelhante ou igual. Vamos então orar aqui, pedir a Deus que nos abençoe, mais um momento de estudo, de reflexão na palavra de Deus, passando a conhecer um pouquinho melhor, olhar com mais atenção para os textos que nos mostram, que nos revelam, que nos descrevem em mais detalhes sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, que o Senhor possa, por meio desse estudo que foi organizado, que foi sistematizado, que o Senhor possa nos revelar, Senhor, e nos fazer entender aquilo que está escrito na sua palavra, para que possamos compreender melhor a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu santo nome, nele que oramos. Amém. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, nesse início de estudos de Cristologia, né, conhecendo agora a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é isso aqui, olha. É uma advertência, tá? Que tem a ver com essas afirmações aqui. Muitas seitas e religiões orbitam, ou seja, elas se desenvolvem em volta, em torno do nome de Jesus. Mas é um Jesus falso que essas seitas e essas religiões acabam adotando. Elas copiam o nome Jesus, mas atribuem a esse Jesus valores, princípios, frases, uma natureza, um propósito, uma origem totalmente diferente daquilo que de fato a Bíblia diz a respeito de Jesus. Elas falam Jesus, mas é um outro Jesus, tá? Seitas espíritas, seitas pseudo-cristãs, até no islamismo se cita e se estuda sobre a pessoa de Jesus, mas uma outra pessoa, tá? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o mundo está repleto de falsas informações a respeito da pessoa de Jesus, tá bom? Não basta citar o nome e dizer que crê em Jesus. É preciso crer corretamente, é preciso ter a fé correta na verdadeira pessoa que a Bíblia revela e apresenta como Jesus, o Cristo, tá bom? As Escrituras deixam claro que o fato de uma pessoa crer ou não em Cristo, conforme pregado pelos apóstolos na Bíblia, é fator determinante do lugar onde essa pessoa vai passar a eternidade. Vejamos, lá em João, no Evangelho de João, o apóstolo João escreve, capítulo 3, versículo 17 a 19. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, esse versículo ele é enfático em dizer que aquele que tem a fé verdadeira, tal qual ela é apresentada no corpo das Escrituras, no conjunto de ensinos e de doutrinas que dizem respeito à pessoa de Jesus, esse Jesus da Bíblia, não outro, não um parecido, não um outro Jesus que tem simplesmente o mesmo nome, tá bom? Mas esse Jesus da Bíblia é o Jesus que você deve crer para, em crendo nesse Jesus, você terá a vida eterna. Caso contrário, você estará nas trevas e nas trevas você vai permanecer. Tá bom, irmãos? Então, começando a ver e a separar todas as informações que a Bíblia diz a respeito de Jesus, eu queria começar por esse campo aqui, ó, tá? A Bíblia mostra
já te adiantando que ela não explica, ela simplesmente mostra, ela não explica como isso pôde acontecer, ela só mostra que aconteceu. A Bíblia mostra que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente humano. Os teólogos chamam esse fato de união hipostática. Não se assuste com esse nome, tá bom? Mas guarde esse nome porque é importante que você saiba o conceito desse nome. O que significa união hipostática? É a união de duas naturezas distintas em uma única pessoa, tá bom? Este é um dos maiores mistérios da fé cristã. Como que na pessoa de Jesus, a natureza de Deus se juntou com a natureza humana e essas duas naturezas distintas formaram ou formam ou constituem uma única pessoa, um único ser, Jesus. Amém? Vamos ver então como foi anunciado o nascimento humano de Jesus e como que aconteceu, ou melhor, quando aconteceu. E a gente tem pequenas informações do como, tá bom? Mas informações muito primárias, que são suficientes para que a gente tenha fé verdadeira. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18, ele anuncia: foi assim o nascimento de Jesus, tá vendo? Ó? Ele nasceu como homem, foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como é que Maria engravidou? Pelo Espírito Santo. Ah, mas então o Espírito Santo foi lá como se fosse um homem e possuiu Maria? Não, não foi assim. A Bíblia não explica como foi, mas ela revela que foi o Espírito Santo que acabou gerando o bebê que depois veio a nascer, né? Ou o feto que depois veio a nascer um bebê e cresceu e virou aquele homem que nós conhecemos como Jesus. Deixa eu passar para o próximo aqui. Vamos ver um pouquinho adiante no Evangelho de Mateus, irmãos. Ele fala aqui quando José soube da notícia que a noiva dele estava grávida. Olha como é que ele reagiu. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, vocês imaginam que José está noivo da mocinha, de Maria. E aí ele fica sabendo que ela está grávida. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de José? Bom, ela coabitou com outro homem, se entregou para outro homem veio, possuiu Maria, deitou com ela e gerou nela uma criança. E agora ela me traiu e engravidou. Não é isso que seria o normal da gente pensar? Se a tua noiva, a tua esposa aparece grávida, você vai pensar que um outro homem foi lá e engravidou a moça, tá? Mas ele sendo um homem justo e não querendo expor Maria à desonra pública, a primeira reação dele foi: pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e ele disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tá bom? Então Deus mandou um mensageiro, mandou um anjo, e esse anjo usou o recurso de falar com José por meio de um sonho. A gente não entende muito bem essas coisas, eu nunca tive essa experiência, irmãos, não sei se algum de vocês tiveram, mas esse recurso, ele é mostrado que Deus, pelo menos no passado, tanto no Antigo quanto no início do Novo Testamento, esse recurso era usado. E aí foi o anjo lá e fez José ter um sonho que explicou a situação, tá? E nesse sonho foi falado a José: o que nela foi gerado não veio de um homem, ela não te traiu, ela continua virgem, ela continua, nesse aspecto, ela continua pura e irrepreensível, porque ela se guardou em virgindade, como manda a lei de Deus. Ela não se entregou a outro homem, mas foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que de uma maneira sobrenatural acabou gerando
nela a gravidez, tá bom? Vamos ver o próximo slide. Estou me atrapalhando aqui com o lado que eu rolo o slide. Vamos lá. Então, irmãos, esses versículos, eles vão nos mostrando que Jesus, que sempre foi Deus, de eternidade a eternidade, ele é Deus, em algum momento da história, ele entrou na história humana, ele entrou no cromos, ele saiu desse campo que era eterno, e ele entrou na história se materializando na pessoa de Jesus, esse bebezinho que foi gerado em Maria. E aí está sendo formada agora a natureza humana daquele que já tem a natureza divina. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 34 a 37, vamos ler. Perguntou Maria o anjo, aqui quando o anjo vai falar com Maria para anunciar, explicar para ela como é que do nada ela ficou grávida. Então ela nunca tinha se entregue a nenhum homem, e aí ela fica grávida. Como isso, né? Então ela também ficou um pouco confusa, e o anjo foi lá explicar para ela, você lê isso daí, pode ler o capítulo inteiro, tanto de Mateus quanto de Lucas, o primeiro capítulo de cada evangelho, o segundo, o terceiro, para você entender melhor. E está lá a história. Como acontecerá isso se sou virgem? Ela perguntou. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Está vendo? Então, assim, para Maria crer, tá bom? Ainda que ela não entendesse como que isso ia se processar, mas ela creu por quê? Porque o anjo anunciou e o anjo evocou o poder de Deus. Ele usa como exemplo a prima dela, que era uma pessoa mais velha, já tinha idade, e era estéril e estava no 6º mês de gravidez. E aí ele acaba a frase dele assim, ó, pois nada é impossível para Deus. Assim como Deus exerceu o poder dele para tornar a sua prima, a sua parenta, prima não, agora eu não lembro se ela era prima, eu sei que Jesus era primo de João Batista, né? Mas era a parenta de Isabel. Ele falou, assim como a sua parenta ficou grávida na velhice, sendo ela estéril, assim também você vai ficar grávida pelo Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, de uma maneira totalmente atípica, mas o que está sendo gerado em você procede de Deus. Amém? Então, assim vai se concretizar a introdução na história de Jesus Cristo como homem. O Espírito Santo enviado por Deus gera em Maria uma gravidez que vai resultar depois na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse Jesus que vai nascer de Maria, passada a infância dele, que a Bíblia fala muito pouco, mas passada a infância dele, quando a Bíblia vai começar a descrever o ministério público dele, que começa quando ele tinha perto de 30, talvez 33, talvez até 35 anos, a Bíblia fala assim a respeito de Jesus e do vínculo que é criado entre ele e o Deus Altíssimo. Naquele episódio do batismo, João Batista está ali na beira do rio batizando as pessoas, anunciando que o reino de Deus ia chegar, que as pessoas tinham que se arrepender, e quem se arrependesse tinha que se batizar nas águas, e ele está ali no rio fazendo isso, e aí vem Jesus e fala assim, olha, você precisa me batizar, né? Ele olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí ele fica lá na dúvida, não, mas eu vou batizar o Senhor, e o Senhor Jesus fala, não, você tem que me batizar, e quando esse batismo está acontecendo, acontece esse testemunho aqui, ó, Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então,
ele era um homem, ele nasceu de Maria, ele foi bebê, depois ele foi uma criança, depois ele foi um adolescente, a gente tem um episódio dele com 12 anos, né, que é retratado nas escrituras, e aí ele aparece adulto. E quando ele se batiza, para na sequência começar o ministério público dele, ele recebe esse testemunho que todos viram ali, está escrito nas escrituras, que Deus reconheceu ele como filho, o filho de Deus. Amém? Muito bem, que tipo de filho de Deus é esse Jesus? Esse Jesus homem. A Bíblia diz que ele é o filho unigênito. Vamos procurar entender o que significa essa palavra, filho unigênito. Tá, ela aparece em 1 João, aparece em Hebreus, aparece em vários lugares das Escrituras, tá? Em Apocalipse. Aqui em 1 João 4,9 está escrito: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, irmãos, unigênito significa isso aqui, ó, filho único ou único gerado, tá? O sentido principal está aqui, ó, único gerado. Jesus é chamado de filho unigênito de Deus porque ele é o único que procede de Deus Pai e tem a mesma natureza que ele, tá? Enquanto nós, que também somos chamados filhos de Deus depois que confessamos a fé salvífica em Cristo como Salvador e Senhor, a Bíblia diz que nós somos adotados como filhos. Tá? Então tem essa distinção entre o Filho unigênito, aquele que foi gerado diretamente pelo Pai, por meio do Espírito Santo em Maria, uma mulher. Houve essa união das duas naturezas, a divina e a humana, a união hipostática. A Bíblia dá testemunho que ele é homem e a Bíblia dá testemunho que ele é Deus. E a Bíblia o chama de Filho unigênito. Por quê? Porque ele foi o único gerado diretamente pelo Pai com a mesma natureza do Pai. Nós, a Bíblia explica em vários outros textos, que nós ainda carregamos a herança adâmica, a herança do pecado. Tá? Depois, em antropologia, quando a gente for estudar o homem, a natureza do homem, aí a gente vai ver um pouquinho melhor isso. Tá? Mas nós de fato somos filhos de Deus, mas filhos adotados, porque nós temos natureza pecaminosa, enquanto Jesus, ele era como que um filho de homem, porém sem pecado. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Filho unigênito. Olha lá como Hebreus, no capítulo 1, é um texto longo que fala várias coisas a respeito de Jesus. Olha o que Hebreus fala aqui do versículo 1 ao 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, tá vendo? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, tá? Já está falando muita coisa aqui, irmãos. Constituiu herdeiro de todas as coisas. Tem vários textos, a gente já estudou Efésios capítulo 1, final do livro de Efésios, diz que Deus é da vontade do Pai, que todas as coisas vão convergir em Jesus Cristo, e Deus colocou ele assentado no trono celestial, e sujeitou a Jesus todas as coisas no universo e na terra. E todo poder e domínio e autoridade que existe na terra está agora debaixo da autoridade de Jesus, tá bom? Ele é herdeiro de todas as coisas. E aqui remete a João capítulo 1, a Gênesis capítulo 1, que a gente também já estudou quando a gente tratou lá de Deus em ação, tá? Ele fez o universo, tá aqui. Mas voltando aqui para o texto, a parte que tem a ver com a matéria que a gente está estudando agora. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, tá vendo, ó? Por isso que ele é o unigênito, ele é a expressão exata do seu ser. Eu e você não somos a expressão exata da pessoa de Deus. Isto está sendo construído em nós por meio da santificação e é uma obra que vai acabar
quando nós formos ressurretos em glória. Então essa natureza adâmica vai ficar para trás e vai ficar só a natureza divina, tá bom? Mas de fato o Senhor Jesus é o Filho unigênito. Ele é homem, ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é filho do homem e ele também é o Filho unigênito de Deus. Vamos para o próximo aqui. Olha aqui, ó, expressão filho do homem, tá bom? Falamos um pouquinho de que Jesus é filho de Deus e aparecem nas Escrituras inúmeras menções a essa identificação. O próprio Senhor Jesus se chamava, quando ele falava alguma coisa a respeito dele, muitas vezes ele se identificava com essa expressão, o filho do homem. Vamos ler duas aqui. Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então está aqui a expressão o Filho do Homem. Mateus 16:13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Tá? Então Jesus, quando se referia a si próprio, muitas vezes ele usava essa expressão, Filho do Homem. De onde ele tirou essa expressão, o Filho do Homem? Porque aqui ele está se identificando como um filho do homem, da raça humana. Ah, mas José não foi José, o marido de Maria, que gerou Jesus. Mas Maria, como um ser humano, gerou Jesus, semeada pelo Espírito Santo, por ordem de Deus, o Pai. Então ele tem essa natureza humana e ele tem essa natureza divina. E ele se identifica como filho do homem, a gente vai ver por quê, tá bom? Voltando para o Antigo Testamento, indo para um dos grandes profetas, o profeta Daniel. Se você ler todo o capítulo 7 do livro de Daniel, você vai ver que é um capítulo que trata de um contexto onde Daniel teve uma visão que apontava para vários reinos humanos ao longo da história e que ia aparecer alguém semelhante a um filho de homem que ia, de fato, subjugar todos esses outros reinos e assumir o domínio do reino dos homens de maneira eterna, de maneira perpétua. Olha o texto aqui do capítulo 7, versículo 13 e 14 só, para você entender melhor isso, leia, se possível, o livro inteiro de Daniel, se não, tente ler pelo menos o capítulo 7, tá bom? Mas esse trechinho fala assim: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. Daqui saiu a expressão, ó. Daniel viu alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. É um filho de homem, é semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Que visão que ele está tendo? Do nascimento de Jesus? Não, não é do nascimento, tá bom? Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A essa figura aqui, ó, alguém que é semelhante a um filho de homem, a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Olha aqui, ó, está adorando. Por quê? Porque é alguém semelhante a um filho de homem que é digno de adoração. Ele carrega a natureza humana, mas ele carrega a natureza divina, ele é digno de adoração. Seu domínio é um domínio eterno, é imortal, é eterno, é perene, nunca acaba. Não acabará, e seu reino jamais será destruído. Olha quantos elementos estão sendo escritos aqui nesse conjunto de versículos que apontam para a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que na forma humana é o rei e na forma divina é o rei eterno. Tá bom, irmãos? Então, essa expressão filho do homem com a qual Jesus se identificava, ela tem origem lá no Antigo Testamento, numa das profecias de Daniel que apontavam para o reino futuro, o reino messiânico, esse reino que o Senhor Jesus
é de fato o rei messiânico, o descendente de Davi, como a gente vai estudar mais para frente, um filho de Abraão, de fato um homem, um novo Adão, e que vai assumir o governo de toda a humanidade para todo sempre, pelos séculos dos séculos, tá bom? Então, indo lá para Apocalipse, olha como essa expressão vai até Apocalipse, o último livro das Escrituras, onde tem ali toda a descrição dos últimos juízos, e são vários juízos, tá bom? Você tem que entender que não existe um juízo final, mas existem vários juízos, depois tem um final. Mas o livro de Apocalipse, ele começa a anunciar vários juízos, e ele vai, ele volta, cada hora ele está no momento da história. E aqui em Apocalipse, no capítulo 1, quando João está anunciando as revelações que ele recebeu, ele usa essa expressão. E entre os candelabros são as igrejas, tá bom, irmãos? E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Ele está falando, olha, eu vi e tal, ele está falando das visões dele, e ele fala, entre os candelabros, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, leia lá o capítulo 1 inteiro do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, escrito por João, tá bom? E você vai ver, não se surpreenda, que Deus faz também juízo sobre as igrejas, e ele dá exemplo e testemunho do juízo que ele exerceu sobre as igrejas que estão lá relatadas, tá bom? Voltando aqui, Apocalipse 14, 13 e 14, já lá no meio do livro, do meio para o final do livro. Então vi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor. Olha outro título aqui de Jesus, o Kyrios, o Senhor. De agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Tá vendo? Está evocando aquilo que foi falado séculos e séculos e séculos antes pelo profeta Daniel, que apontava para esse momento aqui, que Apocalipse está descrevendo. Ele estava com uma coroa, olha o rei aqui, ó. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Olha o rei que exerce juízo. Tá vendo? Uma foice afiada na mão. É o elemento que a foice corta, tá certo? É um elemento que nos remete à ação de julgar que Jesus também exerce dentro das suas atribuições, tá bom? Então, irmãos, a expressão filho do homem, ela começa no Antigo Testamento, o Senhor Jesus evoca essa expressão, se identifica com ela várias vezes, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, semelhante a um filho de homem, porque a Bíblia escreve semelhante? Porque ele não carregou a natureza pecaminosa. Ele nunca pecou. O pecado nunca fez parte da vida, da natureza, da essência de Jesus Cristo. Nem Deus e nem homem. Amém? Então, acabamos por aqui esse primeiro bloco, olhando alguns aspectos da pessoa de Jesus. Recapitulando rapidamente. O Senhor Jesus teve um nascimento humano, ele nasceu de uma mulher, uma representante da raça humana, ela que gerou o bebê e deu à luz a um bebê. Esse bebê foi fecundado, foi gerado. Tá? Eu usei a palavra fecundado, talvez não seja tão apropriada, porque a Bíblia não usa, mas a Bíblia usa a expressão gerado. Esse bebê foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? Então o Senhor Jesus ele carrega a natureza humana, a natureza divina. Nós não compreendemos isso, a Bíblia não explica, mas ela mostra que isso de fato aconteceu, tá bom? Ele é chamado tanto de Filho de Deus, várias vezes, vários versículos, ele é apontado como Filho de Deus, ele mesmo se identifica como sendo Filho de Deus e ele também se identifica como sendo o filho do homem. E quando ele se identifica como Filho do homem, ele evoca aquela profecia de Daniel capítulo 7 que apontava que um filho do homem iria estar no trono
o trono eterno, o trono davídico, que ia ser eterno e que todo o governo de toda a humanidade ia convergir até esse homem que ia dominar a humanidade como um rei para todo sempre. Tá bom? Então, algumas introduções a respeito da pessoa de Jesus. A gente continua vendo algumas coisas mais no próximo vídeo. Até daqui a pouco.